Olá, pessoal. Mais uma conversa hoje aqui do gabinete, não é? Nesta quarta-feira, ontem tivemos votações nas comissões, também no plenário, como vocês sabem. Nós estamos funcionando no sistema híbrido. Alguns comparecem, outros trabalham por videoconferência, mas a votação tem sido de quórum cheio, né? As votações, elas acontecem com o quórum cheio. E quando temos votação de autoridade, por exemplo, aí é preciso que todos compareçam. Aí não há possibilidade de se votar pelo sistema virtual, né? Bem, eu volto a tratar do assunto de ontem para esclarecer melhor. Ontem eu me dirigi aos meus seguidores aqui, aqueles que me honram com a sua presença diariamente na minha página do Facebook, também do Twitter, do Instagram e do YouTube. Então, ontem, eu justifiquei a retirada do meu nome para a disputa presidencial, porque, quer queiram, quer não queiram, há sempre uma especulação em torno da possibilidade de disputa, uma vez que eu fui candidato em 2018. E aqueles que acompanham o meu trabalho e me honram com a sua confiança, merecem esse esclarecimento. Por isso, ontem, sem nenhuma veleidade, eu me apresentei aqui para dizer que não sou candidato a presidente. Eu vejo nos grupos de WhatsApp, especialmente, e também no Facebook, amigos de todo o Brasil, e até fora do Brasil, morando fora do Brasil. Cito como exemplo o Fernandes Filho, que está lá em Portugal, e ele produz os cards, fica produzindo aquilo que estimula, não é, uma candidatura, fica defendendo a candidatura. Então, eu sou muito grato a essa gente que confia em mim, às pessoas que alimentam esse nosso sonho, né? É evidente que eu alimentava o sonho, sim, de ser presidente do Brasil, por que não, depois de muitos anos de atividade, de um governo muito bem sucedido no Paraná, não é? Uma experiência adquirida, a renúncia permanente de vantagens, de privilégios que são conferidos às autoridades, o respeito permanente à sociedade, à população, ao cidadão. Eu imaginava que poderia, sim, ser candidato à presidência da República e fui em 2018. Aliás, esta eleição quase sempre é utilizada pelos críticos, né, como uma forma de puxar para baixo, em razão da votação insuficiente que fizemos, ignorando que foi uma eleição atípica, né, que houve um fenômeno eleitoral, que os ventos sopraram muito fortemente de um lado para evitar que o outro fosse bem sucedido e chegasse à presidência da República novamente, para ser claro, a direita esmagando a esquerda para impedi-la de chegar à presidência da República. Então, houve um afunilamento, né, das intenções de voto e houve um esvaziamento ao centro, né? Foi como se houvesse uma tempestade devastadora a retirar todos os votos, encaminhando-os ou para a esquerda ou para a direita, e foi o que ocorreu em 2018. Por isso, as pessoas que me estimulavam a ser candidato novamente sempre afirmavam: aquela foi uma eleição atípica, não considere aquele resultado, vamos tentar outra vez. Ótimo, eu agradeço muito, quero com toda sinceridade dizer que fico honrado, fico emocionado com o apoio de tanta gente. Eu estou falando aqui para os meus seguidores, não estou pedindo para que divulguem isso na imprensa, é um respeito que eu devoto aos meus seguidores, aqueles que realmente confiam no nosso trabalho. Então, mais uma vez, eu estou enfatizando. Acho que o Brasil precisa de um projeto estratégico de desenvolvimento econômico e social. Isto é prioritário, independentemente dos nomes que possam se apresentar como postulantes à presidência da República, independentemente desta paixão que há ou pela extrema-direita ou pela extrema-esquerda, estabelecendo uma polarização cuja vitória é sempre do caos, não é? A polarização apresenta como vitorioso o caos. Essa é uma realidade indesmentível. Nós já tivemos a oportunidade de assistir esse filme no passado de um lado e agora estamos assistindo do outro. Então é evidente que a polarização não faz bem ao país, não faz bem ao povo, não faz bem à democracia. E é preciso um projeto estratégico de desenvolvimento econômico, porque nós estamos atrasados, quem sabe 30, 40 anos de atraso.
Eu digo sempre que sem esse projeto para elevar os nossos índices de produtividade, para elevar os índices de investimento, para estabelecer a atração de investimentos externos, inclusive, com investimentos fortíssimos em educação, em saúde, segurança pública, evidentemente, e combatendo a depredação ambiental que é perversa em relação ao nosso futuro, e nós já estamos sofrendo as consequências com essa crise hídrica que abala, inclusive, as estruturas do setor de energia no país. É evidente que esse projeto deve ser colocado acima das pessoas, acima das ambições, acima dos interesses localizados nos extremos que radicalizam e estabelecem um clima de beligerância permanente. É evidente que este projeto é fundamental para o futuro do país, para nós escaparmos daquilo que chamamos, que os economistas chamam, né, de armadilha da renda média, que significa dizer que nós vivemos abaixo do padrão de vida que poderíamos estar vivendo. Escapar da armadilha da renda média significa atingir um patamar de desenvolvimento econômico e social compatível com as exigências da nossa sociedade, de vida digna. Isso é a tradução para essa expressão do economês, escapar da armadilha da renda média. E este projeto é essencial. E ele não se apresenta, e nós temos que defendê-lo, nós temos que exigir que ele se apresente, e aqueles que postulam a presidência da República é que devem liderar a formalização, a formatação, a idealização de um projeto estratégico de desenvolvimento econômico para o nosso país. Porque, quando muitos se apresentam, há uma pulverização e, obviamente, não se estabelece a convergência em torno do projeto, que é um projeto de nação. É por essa razão que, como eu sinto não ter as melhores condições eleitorais para liderar esse projeto, reconhecendo as minhas próprias limitações eleitorais, eu abdico dessa pretensão e desse sonho. Nada mais justo que se faça isso e que outros façam o mesmo. Vamos sair do caminho, vamos reconhecer as nossas limitações e vamos permitir que alguém que esteja reunindo mais condições possa liderar esse projeto a favor do país. Então essa é a razão. Se você perguntar, mas não era um sonho? Nem todos os sonhos se realizam. É aquela história. Quando muitos sonham juntos, o sonho se torna realidade. Mas quando não há esse coletivo na mesma direção, aí nós não podemos afrontar a realidade, né? Nós não podemos afrontar a realidade. Sabemos que é assim a política, né? Não basta ter grande experiência, ter demonstração de eficiência, probidade, honestidade. Nem sempre isso é considerado como preponderante no momento eleitoral. Certamente, se isso fosse considerado preponderante, o país ganharia. Não há dúvida que a população ganharia. Mas não é assim. A emoção prevalece. As ilusões. Na verdade, os animadores de auditório, ou os encantadores de serpentes, sempre se apresentam com mais sucesso eleitoral. Muitas vezes conseguem iludir, não é? E vencer. Então é evidente que eu, de certa forma, tenho que rechaçar aquele que diz aqui, você não representa a sociedade porque você não defendeu o voto impresso. Veja, que coisa impressionante, né? O voto impresso é a razão do futuro do país. Como se não existisse outra alternativa de voto seguro, de voto auditável, como há na modernidade, na tecnologia, não é? Com esse sistema que permite 26 momentos de auditagem desde o primeiro até o pós-eleição, desde o primeiro dia, agora um ano antes, não é? Até o pós-eleição. Então, esse não é o problema. É preciso saber que quem é que representa o que deseja a sociedade. Quem trabalha duro, com seriedade, é honesto, abre mão de privilégios, combate corrupção, combate privilégio de autoridades.
pensa em projetos estratégicos que podem mudar o país, promovendo os avanços necessários para que o desenvolvimento seja o benefício de cada um. A vida quase sempre é a tragédia das escolhas infelizes, né? A vida é a tragédia da má escolha. Nós temos que reconhecer que muitas vezes erramos, e é muito bom que as pessoas reconheçam o erro cometido. Essa história de não dar a mão à palmatória não nos conduz ao sucesso. Bem, eu não devo falar mais sobre esse assunto. Quer dizer, estou saindo do caminho para favorecer convergência em torno de um nome que possa liderar o projeto estratégico de desenvolvimento econômico e social para o país. Esse projeto é a solução. É preciso que um líder o comande, articule as forças lúcidas da sociedade, as cabeças pensantes, para que esse projeto possa ser muito bem formulado e bem sucedido na sua execução. É preciso que pessoas renunciem às suas ambições, muitas vezes legítimas, outras vezes descabidas, como já disse ontem, mas é preciso que a renúncia seja um presente de respeito à sociedade. A renúncia seja um ato de grandeza. Nós temos aí vários postulantes à presidência da República que façam uma avaliação correta das suas limitações e abdiquem desta pretensão a favor de um projeto maior, um projeto estratégico de desenvolvimento econômico para o país. Eu creio que haverá o reconhecimento se isto ocorrer. As pretensões descabidas devem ser rechaçadas e as legítimas devem ser avaliadas de conformidade com as suas possibilidades eleitorais. Eu não digo possibilidades em relação à eficiência de gestão, de condução dos destinos do país, de promoção das mudanças necessárias, mas há um componente indispensável que é o voto. Se há limitação em relação à obtenção dos votos necessários para a vitória, então que se faça essa avaliação, a fim de que nós possamos convergir para uma candidatura que tenha possibilidades de êxito. Bom, muito obrigado a todos que compreendem. Evidentemente, eu não pretendo voltar ao assunto, a menos que questionado futuramente. Mas esta é uma posição consciente de maturidade política, de responsabilidade e, sobretudo, de respeito às pessoas que em nós acreditam e demonstram a sua confiança permanentemente nos acompanhando aqui, acompanhando o nosso trabalho, estimulando o nosso esforço e, obviamente, criticando quando erramos e sugerindo quando entendem que há um espaço para a sugestão e para a criatividade. Muito obrigado mesmo por essa compreensão. Bem, devo também abordar que ontem um projeto meu foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais, e tem mais uma etapa que é a Comissão de Constituição e Justiça. Esse projeto atende aos pequenos produtores rurais, agricultura familiar especialmente. Produtores rurais são aqueles que possuem menos de 50 hectares de terra. Esses são considerados pequenos produtores rurais. Então, todos aqueles produtores rurais que possuem uma propriedade com menos de 50 hectares de terra serão beneficiados, poderão ser beneficiados com esse projeto. O que diz o projeto? Quando há uma calamidade pública, porque, na verdade, o agricultor vive sempre à espera da chuva, ele vive em função de chuvas e trovoadas, né? Sujeito a chuvas e trovoadas, essa é a expressão bem popular. No interior, essa expressão é muito utilizada. Estamos sempre sujeitos a chuvas e trovoadas. E, literalmente, o agricultor, especialmente o pequeno, está sempre sujeito a chuvas e trovoadas. Ele depende do tempo, né? A intempérie pode produzir um grande prejuízo com perdas irrecuperáveis, né? A chamada frustração de safra. Nós já vivemos muito isso, porque temos uma origem interiorana, né, de agricultores e tal. Então, eu, pessoalmente, vivi muito isso. E, como governador, tive a oportunidade de socorrer uma região inteira, o Vale do Ivaí, lá no Paraná,
os pequenos proprietários rurais estavam perdendo as suas propriedades em razão da frustração da safra, dívida nos bancos, e nós realizamos um programa de recuperação econômica, financeira desses pequenos produtores, salvamos as suas propriedades. Mas agora o nosso projeto tem esse objetivo. Nós tivemos uma pandemia, houve frustração de safra, houve intempérie, isso para qualquer tempo, não só durante a pandemia. Se houve uma frustração de safra em razão de intempéries, não é? Aí sim há a possibilidade do endividamento insuportável da parte do pequeno produtor rural. E se isso ocorrer, o nosso projeto estabelece agora, nós apresentamos um projeto para eliminar as multas trabalhistas desse período. E houve uma alteração, o relator Flávio Arnes entendeu que nós corríamos o risco de estar abrindo portas, né, para outras sugestões ou solicitações do gênero em outras atividades. Então, ficou estabelecido que há uma prorrogação de prazo de 6 meses para o pagamento dessas multas, né, sem a anistia completa. Portanto, é um benefício que os pequenos produtores rurais terão para evitar mal maior, porque certamente há o risco de deixarem o campo, irem para a cidade. Aí você envolve não só o pequeno proprietário rural, mas o lavrador, o seu empregado, né? Então, você pode proporcionar um prejuízo com o êxodo. Essas pessoas acabam indo embora do campo em razão das dificuldades. Bom, esse projeto foi aprovado ontem na Comissão de Assuntos Sociais, vai para a Comissão de Constituição e Justiça. E eu volto a hoje falar sobre o projeto que está na Câmara dos Deputados, né? Esse é um projeto muito caro para nós, porque nós temos a consciência plena de que esse projeto salva vidas. Há poucos dias nós abordamos essa questão porque houve uma crise no IPEM, em São Paulo, com a interrupção da produção dos radioisótopos e dos radiofármacos, produtos da medicina nuclear, indispensáveis para o tratamento, para a pesquisa e para o tratamento, para a pesquisa, prevenção e tratamento de doenças graves, especialmente o câncer, e neste caso, sobretudo, o câncer de tireoide. Aí nós vimos que são 2 milhões de brasileiros afetados por essa deficiência. E mesmo quando o IPEM e o IEM estão em plena atividade produzindo, há o atendimento de apenas de 50% da demanda. Portanto, só a metade. Os outros ficam necessitados. E há o produto do radioisótopo, né, que tem vida curta, me parece 2 horas, então ele não pode ser transportado a longas distâncias. Se é produzido no Rio e em São Paulo, quem estiver mais distante dessas localidades não terá esse atendimento. Então, nós estamos quebrando o monopólio com esse projeto, possibilitando a produção, a comercialização dos radioisótopos, dos radiofármacos, e com a descentralização nós teremos aí fábricas produzindo em vários pontos do país. E há interessados. Esse projeto não nasceu da nossa cabeça, porque evidentemente é um assunto técnico da ciência, trata da medicina nuclear. Então é evidente que eu fui assessorado pelo Dr. Eduardo Freire Vasconcelos, que virá amanhã, não é? Às 9 horas da manhã, na comissão especial instalada na Câmara dos Deputados, para responder a qualquer questionamento de natureza científica, inclusive sobre esse projeto, sobre essa proposta. E ele dirá que há interessados, sim, em fabricar na iniciativa privada, com a fiscalização do Conselho Nacional de Energia Nuclear. Então, garantia de qualidade do produto. Não há nenhuma possibilidade ou não há nenhum risco de que vai se produzir um medicamento sem a qualidade indispensável para o tratamento das pessoas. Então, amanhã, o Dr. Eduardo Freire Vasconcelos estará à disposição desta comissão, representando também a Sociedade de Energia Nuclear, não é? De Medicina Nuclear, Sociedade de Medicina Nuclear, estará como representante da Sociedade de Medicina Nuclear, para debater com os deputados esse assunto. Eu quero agradecer mais uma vez o presidente, né? Dr. Calil, né? Presidente da comissão, e também o general Peternelli, né? Peternelli. O general Peternelli, que é o deputado,
que é o relator, portanto, quero agradecer a ambos, o Dr. Calil e o Peternelli, que estão realizando um trabalho em ritmo de velocidade, porque é fundamental apressar. O projeto está na Câmara desde 2010, isso é vergonhoso, mas eles não são culpados. O ex-presidente da Câmara, que foi presidente várias vezes, inclusive o senhor Rodrigo Maia, ele é grande responsável pelo engavetamento desse projeto, que eu pedi a ele várias vezes. Mas o objetivo não era a construção, não era o atendimento das necessidades da população, né? Veja, na área da saúde, quantas pessoas morreram e poderiam ter sido salvas? Eu vou repetir, quantas pessoas morreram nestes 11 anos e poderiam ter sido salvas se nós tivéssemos um atendimento pleno com esse produto da medicina nuclear? Quantas vidas teriam sido salvas? Isso fica debitado na conta de quem? Eu não vou dizer, fica a critério da consciência de cada um. Mas é preciso usar isso como exemplo, porque não é só agora, não é só em relação a esse projeto. A saúde do povo tem que ser a suprema lei. Quando se trata de matéria referente à saúde das pessoas, deveria haver mais responsabilidade, mais respeito, mais consciência cívica, atitudes. Eu fico indignado diante dessa omissão e dessa irresponsabilidade. Que isso sirva de exemplo. Foi necessário uma crise, foi necessário a falta de dinheiro, com a interrupção da produção de um produto indispensável para a salvação de vidas. Foi necessário tudo isso para que na Câmara dos Deputados nós tivéssemos a retomada da discussão. Mas eu quero agradecer ao presidente Arthur Lira, que foi sensível aos nossos apelos e determinou a instalação da comissão prontamente. Então, mérito para ele, estou aqui reconhecendo. Muito obrigado ao deputado Arthur Lira. E espero poder agradecer também daqui a um tempo, e que seja logo, a votação do projeto que acaba com o foro privilegiado, né? Isso é fundamental. Aí eu vou bater palmas para o Arthur Lira, porque não consegui fazer isso para o Rodrigo Maia. Ele engavetou, não abriu a gaveta, ficou lá, mofando na gaveta, desde o dia 7 de junho de 2017, chegou lá. Andou um pouco, foi na Comissão de Justiça, aprovado, foi nessa comissão especial aprovado, mas aí engavetou de novo. Senhor Rodrigo Maia, o engavetador. Agora eu quero ter a oportunidade de aplaudir o Arthur Lira. Assim que ele colocar na ordem do dia o projeto, eu virei aqui para aplaudir, como estou aplaudindo hoje os trabalhos da comissão especial, que vai levar ao plenário brevemente o nosso projeto que quebra esse monopólio na produção de radioisótopos e radiofármacos para salvar vidas no nosso país. Quero agradecer muito essa oportunidade de servir, né, que o presidente da Câmara agora está nos proporcionando. Bem, esse assunto está colocado, vamos aguardar amanhã. Muito obrigado ao doutor Eduardo Freire Vasconcelos por atender o convite e aceitar nos representar nesse debate. E certamente também o agradecimento, né, pela ideia. Foi uma ideia muito importante. Eu quero aplaudir o doutor Eduardo Freire de Vasconcelos pela inspiração desse projeto. Bom, outros assuntos. Hoje deve ter um almoço aqui na liderança do governo para tratar com a Receita Federal da mudança aí do imposto de renda. Né? Imposto de renda. E juros, e o imposto sobre lucros e dividendos também, né? Mais imposto. Nós designamos o senador Oriovisto, porque ele é o relator da Receita na CMO, Comissão de Orçamento. No nosso partido, nós designamos o senador Oriovisto Guimarães como relator nessa comissão, e hoje ele vai também representar o nosso partido nessa reunião na liderança do governo. Eu, particularmente, já disse aqui o que eu penso, é remendo em colcha de retalhos. Nós temos um sistema tributário ultrapassado, retrógrado, que é um obstáculo ao crescimento econômico mais acelerado, compatível com as riquezas nacionais, com as potencialidades econômicas do nosso país. Mas o governo não cuida de promover uma reforma ampla, conferindo um modelo tributário moderno, compatível com
o modelo tributário de países desenvolvidos, Estados Unidos, os países da Europa e mesmo da Ásia. Nós estamos muito distantes desses modelos e, por isso, os nossos exportadores concorrem em desigualdade com os competidores internacionais, né? Nós teríamos uma produção mais rica, mas certamente o país seria mais poderoso economicamente se nós tivéssemos um modelo tributário progressivo, compatível com os estamentos sociais do nosso país, capaz de organizar a economia a partir da receita e da distribuição dela e também a partir do ônus que se atribui a cada setor produtivo do país e aos consumidores, não é? A simplificação do modelo, a segurança jurídica que deve se oferecer, um sistema moderno e simples, né, de receita. Tem aí o método Miguel Aburrab, que uma ideia criativa, inteligente, né, moderna, de recolhimento eletrônico, dispensando essa burocracia do papel, que custa caro também e que significa desperdício, né? Porque na medida em que você evita a sonegação, se 50% do que se deve de tributo é sonegado, e você adota um sistema moderno que impede essa sonegação, você reduz a carga tributária. Você pode impedir o aumento dos impostos. Mas no Brasil, infelizmente, até aqui pelo menos, cuidou-se sempre de aumentar a carga tributária para tapar os buracos da incompetência, muitas vezes da corrupção, mas não se modernizou o sistema para arrecadar mais sem cobrar mais. É evidente que isso é a consequência da modernização do sistema. E também cobrando menos no consumo, mais na renda, sim, haverá um consumo maior, com isso a produção terá que ser maior, a venda será superior também, então a roda da economia vai girar com mais força, né? E o país vai crescer economicamente mais, o governo vai arrecadar mais, sem esmagar com aumento de tributos que ocorre constantemente. Então, esta grande reforma tributária é o que nós defendemos. Eu, sinceramente, não me sinto confortável votando num remendo a uma coxa de retalhos. Não se trata de votar contra um projeto do governo só porque é do governo. Trata-se de votar a favor da população. Isso não é a favor da população. Isso não prejudica só os governos estaduais e os governos municipais. Isso prejudica também o contribuinte, a empresa. Isso reduz a capacidade de investimento das empresas e, com isso, compromete a geração de empregos. Tudo isso tem que ser avaliado. É por isso que eu digo, eu não tenho muita disposição de votar favorável a essa proposta que altera o imposto de renda, que vai aumentar a tributação. Isso interessa para o governo, não interessa para a sociedade. Então, quando não interessa para a sociedade, não deve interessar o governo. Porque o que é bom para a sociedade é que é bom para o governo. Deve ser assim. E nós estamos verificando que não é bem assim que a coisa funciona. E nós não estamos dispostos, então, a avalizar. Ontem, o relator dessa PEC 110, que é da reforma tributária, que está no Senado, apresentou o seu relatório, deu uma entrevista e certamente há uma tentativa aqui de dar continuidade à tramitação dessa proposta de reforma tributária. Se você perguntar se eu estou otimista, eu vou dizer que não estou otimista, porque temos os entraves, o governo não é favorável. Vários setores se manifestaram favoravelmente à proposta, com exceção dos grandes municípios arrecadadores de ISS. Os demais me parece que estão perfeitamente sintonizados com essa proposta de reforma tributária. Então, o governo é que não tem muito ânimo em relação a ela, né? Porque não é apenas a questão da arrecadação, é da distribuição do que se arrecada. E o governo está muito satisfeito com essa concentração exagerada, né, dos tributos nos cofres da União, em prejuízo dos estados e municípios. E por isso o governo federal sempre resiste à reforma tributária. Fica pensando a curto prazo, né? De forma oportunista, imediatista. Isso, todos os governos foram assim, sem visão estratégica de futuro. Então, nós estamos aguardando a continuidade dos trabalhos em relação a esta reforma, sem muito otimismo, né? Talvez as grandes reformas ficarão para o próximo governo,
porque nós estamos já no mês de outubro, chegando ao final deste ano. Uma reforma tem que passar pelas duas casas. Se há alteração, ela retorna. Então, eu não vejo com entusiasmo, com otimismo, a possibilidade de aprovação dessas reformas. E aí vem o ano da eleição. É evidente que o tumulto se generaliza e eu entendo que, se for para fazer uma reforma que desorganize ainda mais o nosso sistema tributário e a nossa economia, é melhor aguardar um pouco mais e esperar um novo governo e no início desse novo mandato, então, você discutir e aprovar as reformas essenciais para o país. Bom, quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Muito obrigado mesmo pela participação, aí, por curtir a nossa página, né, por promover a nossa página, por tentar ampliar a participação na discussão dos problemas do país. Muito obrigado mesmo aos que acompanham também no Twitter, no Instagram, no YouTube, e, enfim, em todas as redes sociais que temos participação para prestar contas do nosso trabalho. Isso é o objetivo essencial. E, certamente, em manifestação de respeito a todos vocês, né, oferecer o espaço para a crítica e para a sugestão. Muito obrigado. Um ótimo dia. Que Deus os proteja sempre.